Revolução de 30, golpe militar, isso nunca aconteceu. Então, já uma democracia que já nasce natimorta, né? E aí, tocar aqui no tema então da censura da liberdade de expressão, beleza. É uma liberdade constitucional garantida, de fato, a liberdade de expressão, qualquer lugar do mundo tem isso, mas aí a gente entra até no campo da filosofia, né? Porque liberdade não é simplesmente também se fazer tudo o que se quer. Diria Kant, né? Que liberdade para Kant é o respeito às leis, ao que é dever, né? Deontologia kantiana. Então, mesmo a liberdade, ela também tem freios, e para uma sociedade democrática funcionar, de fato, ela precisa ter freios e precisa ter contrapesos. E aí entra nessa temática por quê? Quando a gente entra nesse tópico de censura, das redes sociais, das big techs e tudo mais, elas precisam entender que existem regras. E regras para o debate democrático fluir, né, de uma forma realmente democrática, de uma forma saudável. E não é o que a gente está vendo, porque são empresas, mas não é até aquela questão de privatização, soberania. Empresas que são estrangeiras, né, situadas lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, Mark Zuckerberg, né, essa galera, em associação com o próprio governo norte-americano, e que simplesmente se recusam a seguir a legislação nacional, sob a acusação de que é cerceamento da liberdade de expressão, mas até a liberdade de expressão ela tem limites, porque se você se na sua liberdade você fere os direitos de outro, então já não é liberdade, você está realmente não seguindo a lei, você já está realmente incorrendo em crime. Então acho que a gente precisa citar o debate nesse sentido. Vocês vão ter os 10 minutos de vocês agora e a outra grupo finaliza. Posso começar? Eu sou um pouco mais objetivo. Eu gosto sempre de falar que democracia é um lugar onde você fala o que quer, ouve o que não quer, mas só faz o que te deixam fazer, né? E eu vejo que isso é uma verdade. Eu não posso cercear a fala deste ou daquele. Agora, claro, eu tenho que vigiar porque a minha fala não pode ser palco de violência. Nunca, jamais. Nem a minha e nem a do outro. Então, uma coisa que eu penso, como nós falhamos, se nós estamos vivendo uma censura, ainda não. A linha para você começar a viver uma censura, ela é muito tênue. Ela não é uma linha difícil de se cruzar, mas ainda não cruzamos ela. Não vejo muita perspectiva para não cruzá-la, também porque já fizemos isso outras vezes. E muitas vezes soou como liberdade. Outra coisa também que eu gosto de falar a respeito disso, se nós falhamos como democracia, talvez nunca tivemos uma democracia. Eu concordo plenamente com o Mateus quando ele fala que a nossa democracia é natimorta. Ela é natimorta. Dentro do conceito democrático, né, a gente não tem o Carlos está até me mostrando a pintura, né, da proclamação da independência. Você não tem povo lá. Você tem militares, você tem pessoal da realeza, tal, e você vê alguém que foi lá, a pessoa que proclamou a independência no Brasil, depois ele saiu do Brasil e foi ser rei em Portugal. Então você vê aí muitas falhas acontecendo em relação à democracia. Nós brasileiros temos que entender que não é que nós não estamos prontos para a democracia, nós nunca tivemos. Você ser obrigado a votar não é uma expressão de democracia. Expressão de democracia eu falo assim, eu não estou a fim de ir e não vou. Pronto. Isso seria uma expressão de democracia. Mas isso requer processos muito mais profundos de mudança social. Não são processos tão superficiais que uma lei chega lá e resolve, que você vota no Congresso. Infelizmente não. Não é assim que nós temos visto, pelo menos, acontecer no restante do mundo. Falhamos com democracia, sim. E falharemos outras vezes, e falharemos muito mais vezes. Porque a nossa democracia, entre aspas, representativa, ela é uma democracia que eu represento este grupo, aquele grupo, esse não. Então, isso não é democrático. Em relação ao que nós estamos vivendo hoje no Brasil, é o que eu falo, nós ainda não partimos para a censura, mas estamos na linha, bem ali, pertinho do abismo. Então, a gente pode, qualquer hora, cruzar essa linha
E cruzando essa linha aí, o buraco a gente descobre que é mais embaixo. Bom, eu vou concordar em parte com o Breno, com o Matheus, e botar coisas que são realmente que acontecem no Brasil. Vamos dar exemplo aqui. Vamos estudar o Brasil por frases. Uma frase famosa da história do Brasil. Tudo para o povo, tudo pelo povo, porém nada com o povo. Alguém sabe dizer quem é essa frase? Dom Pedro I. Ele foi convidado pela elite, viu, Breno? Você falou da elite, viu? Ele foi convidado pela elite para conduzir o nosso processo de independência. Ela foi conduzida conta gota pela elite. A elite queria fazer três coisas no Brasil. Manter o poder da elite agrária, né? Manter o seu poder político, manter as grandes latifúndios, as grandes propriedades de terra, e com isso manter a escravidão. O Dom Pedro I cumpriu esse papel. Libertou o Brasil, então. Aí ele começou a sair fora da caixinha. Tipo um outro político que ele conhece aí que tá preso. Aí a elite pressionou, o Dom Pedro I renunciou. Aí houve no Brasil uma guerra, uma revolta, milhares de pessoas morreram nas revoltas regionais. Aí a elite se reúne e dá o primeiro golpe no Brasil, chama o golpe da maioridade, golpe de Estado. O cara tinha 14 anos e ele foi alçado ao cargo de imperador do Brasil. Só que essa criatura era muito inteligente, muito educada, falava 5, 6, 7 línguas, biólogo, astrólogo. E o Brasil teve um grande período de crescimento e paz, embora mantesse a escravidão que a elite queria. Aí, essa criatura, ela cumpriu seu papel, manter o Brasil unido, o Brasil prosperou. Aí tinha uma questão que o Brasil tinha que resolver: escravidão. Resolver o problema da escravidão, a elite retardou quanto ela pôde o fim da escravidão no Brasil. Quando a escravidão acabou, o Dom Pedro II cai fora, você não precisa mais de você. Deu um golpe de Estado chamado República, que a gente comemora hoje. A gente comemora golpe de Estado, República. 15 de novembro é um feriado nacional. Aí vai o Brasil, aí vem a República Velha. Por que chama de República Velha? As velhas estruturas políticas, sociais, culturais, econômicas são mantidas no Brasil. Essas estruturas são desgastadas pela crise de 29. Vem outra pessoa da elite e dá um golpe de Estado. Outra fase: façamos a revolução antes que o povo faça. Alguém sabe o que é fase? Não tem uma cidade lá em Minas chamada Governador Valadares? O cara de Minas, né? Benedito Valadares, ele era chefe da oligarquia mineira, se comunica com a oligarquia paraibana nordestina, incentiva um ditador chamado Getúlio Vargas. Getúlio Vargas implanta a ditadura no Brasil, dá 2 golpes de Estado, 30 e 37, e sofre um golpe de Estado, os militares afastam ele volta democraticamente, ele tenta dar um golpe de Estado nele, ele morre, aliás, comete suicídio, tenta dar um golpe de Estado para afastar o melhor governante do Brasil de todo o tempo, foi o Juscelino Kubitschek, depois do Dom Pedro I, do Pedro II, dão um golpe de Estado no Brasil. Gente, tudo isso foi a elite. Resultado, certo? Diante dessa frase, diante dessa imagem aqui, ó, a proclamação da República é a mesma frase, é a mesma imagem. A democracia não falou porque ela nunca teve democracia no Brasil de verdade. É sempre a elite que está. Tá? Teve a COP30 no Pará, quem estava. Aí o chanceler da Alemanha reclamou, a imprensa falou que vergonha isso aqui. Quem é que está governando no Pará? 30, 40 anos. Um grupo lá, uma elite agrária, que tem pai, senador, filho governador, é a mesma família. Quem governa os Nordeste? As mesmas famílias. Goiás, as mesmas famílias. Essa elite que não deixa, essa elite que é a dona do Brasil. O Brasil é uma grande fazenda que produz sustento e poder para essas elites. Eu gosto de falar que o grande problema do Brasil são as elites políticas, não sempre foi o poder. Políticas. As elites políticas. Aí você pega pessoas que se aposentam do Estado para enriquecer.
eu estava vendo aqui de manhã, estava um empresário, dono da maior empresa de processamento de carne do planeta, foi ali na Venezuela tentar dissuadir um ditador da Venezuela a renunciar, porque fazia um acordo com o Donald Trump. Ó, meu maior problema na América do Sul chama-se Nicolás Maduro. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta, mais que a Arábia Saudita, que é essa reserva de petróleo. E tirando esse caboclo de lá, aí o nosso político maior aqui, que está no poder, chamou um amigo dele, vai lá, convence esse cara. É um presidente, é o atual presidente, vai lá, convence esse cara. Não convenceu, ele ainda não saiu do poder ainda. Então no Brasil, a elite, o sistema é difícil. Ele corrompe esquerda, direita, centro e lado. Ele corrupta. O centrão é um dos braços, exatamente o que você falou, o centrão, o braço político. O governo era de direita, o centrão estava lá. O governo de esquerda, o centrão está lá. Certo? Então, a maioria das nossas congressistas são desses partidos. É um ecossistema que ele é alimentado pela riqueza do Brasil, pelo trabalho do povo. Certo? Então, a democracia não fala no Brasil porque ela não tem democracia. Nunca houve, gente. Vamos ser sinceros. Democracia como ela tem que ser de verdade, nunca houve. Certo? Então, primeiro artigo da Constituição. Todo poder emana do povo. Aí você tem essa frase, tudo pelo povo, nada pelo povo. Porém, faça uma revolução antes que o povo faça. E agora um ministro de Suprema Corte dá uma canetada e fala o seguinte: agora só quem pode pedir impeachment nosso é o meu amigo ali, que é procurador da República, que é meu amigo, que é meu sócio com empresa de uma faculdade de Direito, que talvez vocês vão. Não tem democracia. Não estou. Quanto tempo? 5 minutos? 5. Vou começar discordando, tá, Carlão? Falando do Juscelino Kubitschek, porque ele também foi governador de Minas Gerais, presidente de Belo Horizonte. Prefeito, né? Presidente de Belo Horizonte. esse gosta da cidade, né? Enfim, mas ele foi prefeito de BH e ele deixou a cidade a Deus dará. Aí fala que ele fez o centro cultural da Pampulha, fala que ele fez com Oscar Niemeyer, ele fez não sei o quê. Não, ele fez aquilo que ele fez também com Brasília. Ele afastou o povo do centro, ele afastou o povo da sociedade. Entende? Então ele afastou o povo do poder político. Então ele é só mais um agente dentro dessa destruição democrática que a gente tem no Brasil ao longo de séculos. Tá? Então assim, a gente não é como se a gente tivesse também grandes exemplos de presidentes, aí, de governantes, né? Mas o Juscelino Kubitschek, ele fez o que ele fez em Belo Horizonte, ele só replicou em Brasília, sabe? Aí a gente pega ali o plano de 50 anos em 5, tudo mais, desenvolvimentista, vem empresa, mas seria inevitável, se não fosse ele, faria outro. Entende? É inevitável, sabe? E o Brasil, ele é o país que dentro, aí falando agora de América Latina, ele é o país que dentro da América Latina ele tinha que ser o frente, ele tinha que ser o primeiro país a estabelecer ali. Não é. Eu sempre vou falar a mesma coisa, gente. A gente tem no Brasil, a gente tem a Bolívia, um país extremamente pobre, mas não tem uma pessoa analfabeta. Isso é uma democracia, isso é um exemplo de uma democracia, não de uma democracia, mas de um aspecto democrático, onde de fato a educação é para todo mundo. Então, de fato, a população tem a oportunidade de ter um pensamento diferente. Mas não, a gente aqui, a gente tem não sei quantos por cento, sei lá, nem lembro mais o dado de pessoas analfabetas funcionais, sabe? Mais da metade da população é analfabeta funcional, entende? Então a gente tem um país muito mais pobre que o Brasil, que é a Bolívia, e a gente não tem um analfabeto sequer. Entende? E aí, agora falando da censura, né? Da liberdade de expressão, né? Qual que é o limite da liberdade de expressão? Eu estou muito com o Matheus nessa, de que a liberdade de expressão ela vai até onde a gente não tenha determinados grupos se ferindo com ela. Então, quando a gente fala, por exemplo, que deveria existir partido nazista no Brasil, não deveria. A pessoa não pode nem falar isso. Pensar já está errado, falar pior ainda. Entende? Então, a gente eu estou muito com o Matheus nessa. Você quer dar liberdade de expressão? Beleza. Mas primeiro você tem que... responsabilidade. Você tem que primeiro
democratizar a educação, fazer as pessoas entenderem que você falar, por exemplo, que deveria existir um partido nazista no Brasil, você está cometendo um crime. Quando você pode postar ou não, aí vem, por exemplo, a compra do X lá, e aí quando... Hoje está um pouco melhor, né, no tal do Twitter, mas o